esse diabo, esse anjo, quis tomar o lugar de Deus, que é o que está lá no texto. Ele faz uma alegoria. Esta alegoria, que não é bíblica, é que vai virar a explicação para todos os cristianismos, judaísmos, islamismo, pastor, todo mundo. E Oswaldo, fazendo então a ponte com o assunto do diabo, que tem tudo a ver com isso ainda, mas para ficar claro agora para gente, teve esse tipo de uso desde os primórdios? Pô, essa ideia aqui de haver um inimigo e tudo pode ser interessante? Ou não? Você entende que o desenvolvimento da figura do diabo ao longo dessas tradições foi meio que paralelo a um possível uso, igual hoje a gente vê muito explicitamente, de que se você não seguir o caminho de Deus, você vai para o inferno, vai ser torturado, né? Que tem essa função psicológica de ameaça. Mas lá atrás, a origem dessa noção de diabo foi como, assim? Explica um pouquinho mais para gente. A noção de diabo que graça no mundo teológico cristão está inexoravelmente vinculado à matriz escatológica. Deus é bom, vai juntar o seu rebanho no céu e os maus vão ser lançados no inferno. Antes da peça, isso não tem. Mas antes da peça, se você olhar a mitologia grega, tem deuses que são assustadores. Sim, mas Zeus também pode ser assustador. A noção de diabo que a gente criou recobriu personagens divinos, semidivinos, do mundo antigo, como Grécia, Egito, com a personificação do diabo, mas não tem nada a ver com o diabo. Pense, por exemplo, se isso é coisa de um deus, você assume o lugar do marido da mulher, quando o marido está viajando, aí faz sexo com a mulher e faz um filho com ela. Isso é coisa de um deus ou de um diabo? Bem, Eita! é Zeus. Zeus assume o lugar de anfitrião, É. dorme com Acmena e nasce Hércules. Dentro da matriz zoroastriana, esse comportamento seria moralizado e ele não poderia mais ser vinculado a um deus, vai ser atribuído ao diabo. Mas na matriz pré-zoroastriana, que é do candomblé, Gontijo, por que o brasileiro não consegue compreender o candomblé? Porque além de ser ignorante, é mau. A matriz cristã é ignorante e má. Ela não é zoroastriana. Moral e religião estão separados no candomblé. Olha Não que é que o interessante. candomblecista é imoral, não é isso. A moral se resolve por outros caminhos. Nas religiões antigas, eram os anciãos, que era a tradição, é o direito consuetudinário, não é a divindade. Para você ter uma ideia, tem um pastor protestante, Frank Kruzman, escreveu um livro, A Torá. É um boníssimo livro, está traduzido em língua portuguesa. Ele diz com todas as letras: não existia lei divina antes do cativeiro babilônico. Isso não existe. É uma invenção pós-exílica. O direito não passava pelos deuses. O direito passava pela tradição, pelos anciãos, etc, etc, etc. Então, se você quer ver a religião judaica pré-exílica, a verdadeira religião judaica pré-exílica, você deve ir num terreno de candomblé raiz. Umbanda, não. A Umbanda é candomblé enfiada dentro do cristianismo. Tanto é que você vai Tem ver um elementos bandista, cristãos ali, sim, né? você vai ver um bandista dizendo que é monoteísta. Eu morro de rir. O que ele fez com os orixás? Destruiu. De repente Destruiu. tem o papel dos santos do catolicismo, talvez? Sim, os orixás são enfiados dentro do pacote dos santos. Mas É. isso é uma deturpação da modalidade. O orixá não é um santo. O orixá Uhum. o nome é orixá, mas ele tem o papel da divindade, é uma divindade. Então, no candomblé, você vai ver o funcionamento. É como se fosse um fóssil vivo no Brasil, porque as matrizes que circulam aqui, 80% é cristão, aí você tem um punhado muçulmano, que também é zoroastriano, aí você tem um punhado judeu, que é zoroastriano. Passou pela matriz zoroastriana, o seu olhar, religião e moral é a mesma coisa. E aí, nessa sociedade, como é que você controla a moral das pessoas? Controlando o pensamento religioso. E aí, até 100 anos atrás, é só ver como é que era a vida das mulheres, né? Aí, como Exato. a gente estava dizendo, eles não querem admitir, o judeu não quer admitir que Deus seja responsável por acontecimentos ruins. Então, eles vão desenvolver o personagem, ainda sem nome, sem identidade, sem mito,
Mas a gente tem 3 passagens no Antigo Testamento que já são em embrião um desenvolvimento da ideia do diabo que só vai aparecer por volta do século II a.C. Veja, do século V a.C. até o século II, a não ser que tenha se perdido literatura, eles estavam ainda controlando a discussão, tentando evitar que surgisse uma personalidade, porque na prática é só olhar o mundo popular e a televisão, o diabo funciona como um deus. Então, os bons teólogos e bons pastores têm que inventar a desculpa mais esfarrapada do planeta, eu teria vergonha de dizer isso, é que, não, Deus não é o culpado, ele permite. Ah, então a criança de 4 anos está sendo estuprada, não é culpa de Deus, mas ele permite. Por isso que o Gondim, eu vi, eu não assisti, mas vi que você teve contato com o Ed René. O Gondim, que é um pastor de São Paulo também, ele entrou nesta crise dizendo assim, das duas uma, ou Deus é todo-poderoso ou é bom. As duas coisas não dá. Aí ele optou que Deus era bom, ele assumiu que Deus era, não sei como é que está hoje a cabeça dele, e abriu mão de que a ideia de Deus é todo-poderoso. O judaísmo lidou com essa questão, o Templo de Jerusalém, com todo cuidado, porque a solução que você der, você modifica a matriz. Então, demorou 300 anos, aí eles usaram o prólogo de Jó, porque eu disse, né, o núcleo não é o original, totalmente crítico, e depois os sacerdotes vão e botam a moldura conservadora. Né? Diz que o sofrimento de Jó é porque um Bene Elohim, não é Satanás, a palavra Satanás não existe na Bíblia hebraica. Tem Bíblia que traduz. O tradutor tem que levar uma surra, você pega um gato de pelúcia, enche de areia da praia molhada e dá uma surra no tradutor, para ele tomar vergonha na cara. É um adversário, um Satã, um acusador, um adversário. Aí diz assim, em Jó, no dia em que os Bene Elohim, os filhos de Deus, os funcionários de Deus, comparecem diante de Elohim, no meio deles foi o adversário, que é um Bene Elohim. Já é um embrião. Mas essa é uma adulteração de Jó? Foi um acréscimo Não. tardio? Não, no Ah, é original um mesmo. acréscimo. Não, não está no Ah, original. Isso é um adulteração. acréscimo. Como é que Uhum. o Templo de Jerusalém anulou Jó? Jogou dentro da teologia da retribuição. Jó se comportou direitinho, então ele ganhou fazenda de novo, filho de novo, tal, tal, tal. O pessoal fica falando hoje da teologia da retribuição, mas é bíblica. Então é um artifício teológico para controlar o livro de Jó. Funcionou, né? Mas veja, Deus permitiu, mas assodado pelo adversário, que não é o diabo ainda, não tem mito, não tem história, não tem nome, não tem nada. Outra passagem é de Crônicas, tem uma passagem de Samuel em que Deus está afim de matar um judeu, é ainda a matriz antiga. Aí ele fala, estou afim de matar um judeu, o que eu vou fazer? Ah, vou mandar Davi contar o povo, porque não pode contar o povo. Mas eu vou mandar Davi contar o povo. E quando Davi estiver contando o povo, eu vou dizer, Davi, você contou o povo. Aí eu mato o judeu porque Davi contou o povo. É assim mesmo que está escrito. Está escrito, a ira de Yahvé se levantou contra Davi e fez ele contar o povo. E quando ele está contando o povo, vem Yahvé e diz, o que você está fazendo? Ele, ai, 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 estou contando o povo. Mata, aí matou 70 mil. Lá por volta do século III, quando os escribas estão escrevendo o livro de Crônicas, eles pegaram o livro de Samuel e Reis, jogou fora tudo que é de Israel, ficou só com o que é de Judá, tirou os profetas, meteu os levitas e foi copiando. É uma paráfrase. Mas quando chegou nessa passagem, não pode, porque agora Deus é bom. Como é que ele pode mandar Davi contar o povo? Aí o que eles decidiram? Mudaram, não está mais escrito a ira de Yahvé se levantou contra Davi. Está escrito um Satã se levantou contra Davi. Mas Satã não é Satanás, é de novo o adversário. Da onde que vem a noção de adversário? Muito simples. O céu dos antigos é uma projeção da corte. O rei é pensado como os reis. Por isso que eles não têm, por isso não tem anja. Porque os reis só têm funcionário homem. Né? As mulheres são concubinas. Então, os malahim são sempre homens. Aí, qual é o personagem da Bíblia que mais está cercado por satanases? É Davi.
Davi é o estereótipo do rei, está cheio de acusador, cheio de perseguidor. Então ele fala assim, me cercaram os setanim, que são plural de Satã. Satã, adversário, acusador, setanim, adversário. Davi está cheio. Por quê? Porque os reis têm adversários. Então ninguém precisa inventar a noção de adversário. A hora que eles precisaram criar alguém, e só tem 3 alternativas, porque ou vai ser Deus, não pode, ou vai ser nós, não funciona. Então tem que ser um funcionário de Deus. E aí a noção de adversário é fácil, porque olha Brutus. Quem é Brutus? Funcionário. Então o rei vai ter sempre contra ele o risco dele ser subvertido na sua autoridade pelos funcionários. Então os judeus foram pela lógica. Isso é teologia, né? Você não pode abrir mão do mito. Então o que você faz? Você raciocina dentro do mito. Perfeito, a razão perfeita. O problema mas se é um funcionário de Deus, basta ele dar um peteleco. Mas o Satanás foi inventado porque precisava ser inventado. Então você não vai inventar para acabar com ele. Mesmo que seja ruim a explicação, ela nasceu para explicar por que as pessoas sofrem. Porque isso vai gerar um problema, o Gontijo. Pense a matriz judaica anterior. Deus é soberano. É perfeita a explicação. Por que eu sofro? Porque tem um Deus que é soberano. Tem dia que ele olha para mim, toma aí uma balinha. E tem dia que ele olha para mim, toma um plástico quente pingando na cabeça. É assim que ele faz. Perfeito, perfeito. Uma vida assim é horrorosa, mas o mito não se encaixa perfeitamente na vida. Você não tem... Hoje você está com dor de cabeça, por exemplo. Como é que seria a explicação de um teólogo daquele período? Deus olhou para você, não gostou do que viu, te mandou dor de cabeça. Perfeito. Na explicação persa, também funciona. Por quê? Você tem um Deus bom e um Deus mau. Perfeito. Eles brigam. Tem dia que um ganha, tem dia que o outro ganha. É o regente, né? Quem está regendo hoje? Aí você sai na rua, pisou na bosta do gato. Vou voltar, porque o Deus mau ganhou. Hoje é melhor não sair de casa. Perfeito. Quando coisas boas acontecem, o Deus bom ganhou o cabo de guerra com o Deus mau. Quando coisa ruim acontece, o Deus mau ganhou o cabo de guerra. Para você não ficar nessa eternidade esperando, eles inventam que vai chegar o dia em que Deus vai ganhar a batalha definitiva. Agora vamos para o judaísmo. Ah, tá. Eu ia até te perguntar isso, porque eu fiquei assim, em dúvida se houve essa reflexão posterior diante desses dilemas teológicos para explicar o sofrimento e tudo. E aí o pessoal foi corrompendo a Bíblia ali no Antigo Testamento para começar a criar, elaborar essa figura do diabo, conciliar um pouco essas versões que você está contando, mas ao mesmo tempo eu fiquei em dúvida se entre os judeus isso é algo consensual, eles acreditam que existe esse diabo, ou a visão deles do diabo é diferente. Foram os judeus mesmos que fizeram esse trabalho que você estava explicando, ou não? Sei lá, os israelitas, quem que elaborou isso tudo que você explicou? Foram os judeus, mas os judeus do período já próximo do Novo Testamento. Tá. O que eles fizeram? Pegaram a noção que já está esboçada em Samuel e Jó, de que um funcionário de Deus se põe contra Deus e faz as pessoas sofrerem, e escreveram um mito. O mito original do diabo, Satanás, que não tinha Satanás, esse nome nesse texto, é Seniasa, está no livro de Enoque, escrito por judeus do século II a.C. É um dos séculos mais produtivos em termos de literatura. É por conta do período dos Macabeus, né? Então, o livro de Enoque é o mito, até onde a gente está informado, não temos nenhuma informação prévia sobre isso, a não ser esse vislumbre lá em Jó e em Samuel, vai montar o mito do diabo. E o mito que eles vão montar vai ser um midrash, uma alegoria, para facilitar a vida das pessoas. Midrash é alegoria, mas midrash não é alegoria. Mas então, midrash é alegoria. Eles vão pegar Gênesis 6, de 1 a 4, onde diz que os filhos de Deus viram as filhas dos homens, vieram, fizeram sexo com elas, tiraram filhos delas, que são os Nefilim. O pessoal fala que é o gigante. Nefilim não é gigante. Nefilim é caído. Nafal
cair. Os caídos, porque vieram, não podem voltar para o céu. Não tem nada a ver com gigante. Vai virar depois tradição de gigante, mas o texto não permite. A tradição vai inventar. É só caído, os caídos. Quando eles, depois da farra deles, voltam, Yahvé não deixa eles entrarem no céu, fica com raiva, e aí, então, eles ficam aqui embaixo, atazanando eles e principalmente os filhos, os Nefilim. Então, o livro de Enoque inventa um mito para aquela personalidade que já estava sendo desenvolvida pelo judaísmo oficial. Essa explicação, os diabos estão aqui atormentando os judeus, porque Deus não deixou eles voltarem para casa depois que eles vieram fazer sexo, as mulheres. Sempre as mulheres vão pagar o pato, né? Durou até o século II depois de Cristo, durou quase 400 anos. No Novo Testamento, ele está presente. Num livro, indiscutivelmente, o livro de Judas, e em Paulo, quando ele diz que as mulheres devem usar véu na igreja por causa dos anjos. Porque se a mulher tiver descoberta, os anjos vão se sentir atraídos e vai, entende? Olha só. Aí no século II, quando gregos se converterem em massa, eles vão trazer tradições gregas, principalmente Dionísio, o culto de Baco, e vão juntar com a matriz de sexo com os anjos, vai dar uma confusão, a igreja vai olhar para aquilo e vai dizer, vamos acabar com isso. A gente não sabe se ele fez por isso, mas a gente sabe que ele fez. Orígenes foi o primeiro cristão a não usar a tradição de Enoque e inventar um novo mito para o diabo. Ele pegou Ezequiel 28, que é o texto que se usa hoje, né? O texto de Lúcifer, que é um texto contra o rei de Tiro. E ali ele é acusado de ser muito arrogante, muito presunçoso, muito vaidoso. Agora, Gontijo, veja se não é para esse cara ser vaidoso. Ciro cercou Tiro, não tomou, não deu nem para saída. A cidade era inexpugnável. Só quem conseguiu conquistar Ciro foi Alexandre o Grande. Ciro não, Tiro, né? Então, tinha razão do camarada ser. Quem é Ciro? Não sei quem é Ciro. Você já viu? Eu nunca ouvi. O menino bateu aí na porta, mas cansou de tanto bater e foi embora. A cidade era dentro do mar, então era muito difícil de você conquistar. Ciro não conseguiu conquistar o Egito, mas os persas conquistaram. Ciro não conseguiu conquistar Tiro, e os persas não conquistaram. Só Alexandre o Grande é que vai tomar. Então, não tem nada a ver com o diabo, aquele texto. É apenas uma referência à vaidade do rei de Tiro com funções teológicas. Orígenes vai pegar esse texto e vai mudar completamente o mito da origem do diabo. Vai manter que é um anjo, mas joga fora toda a história de sexo com mulheres, aí diz, esse diabo, esse anjo quis tomar o lugar de Deus, que é o que está lá no texto, ele faz uma alegoria. Esta alegoria, que não é bíblica, é que vai virar a explicação para todos os cristianismos, judaísmos, islamismo, pastor, todo mundo. Qual o texto mesmo, Oswaldo? Eu esqueci agora qual é o texto que você... 28. Ezequiel 28. Ezequiel 28. Então a base está aí. É uma alegoria criada por Orígenes. É o primeiro cristão, pelo menos que nós tenhamos a informação, século II, muito cedo, né? E aí eu acho que foi o movimento dos gnósticos, gerou muita dor de cabeça para a igreja, e o livro de Judas inteiro, Gontijo, é o autor da epístola tentando convencer a comunidade para parar com essa história de sexo com anjos. Porque a hora que juntou teologia paulina, de que você é uma nova criatura, não peca mais, com o culto orgiástico grego, porque na comunidade de Corinto, Paulo deixou que os gregos que trouxeram línguas glossolalia mantivessem. Na igreja, você imagina como é que devia ser aquela igreja lá, a comunidade de Judas. O pessoal do culto de Baco, Dionísio, veio, era gnóstico, então não tem pecado, tem a tradição de sexo com o anjo tão presente, porque é o livro principal. Aí fizeram uma síntese, mas a igreja não gostou. Língua estranha, eles não viram problema nenhum, deixa.
mas sexo com anjo, não. E junta o fato, pequeno fato, de que os pastores da igreja do livro de Apocalipse, o pastor da igreja de Tiatira, de Esmirna, são chamados de anjos. Então, sexo com anjo, ou seja, culto, é o culto orgiástico grego encenado por clero cristão e membresia. Para mim, não tem nada de sacanagem, não tem nada de suruba. Para mim, é uma tentativa mesmo de incorporar a matriz grega pré-zoroastriana. A matriz grega não é zoroastriana, mas agora vai entrar numa plataforma zoroastriana. Então, vai ser moralizado o comportamento. E aí não foi aceito. Só que se você não aceita, os caras responderam, mas está aqui o livro de Enoque. O livro de Judas, aí ele cita, né? Cita Enoque, cita Sodoma e Gomorra, que é outro problema, né? O problema de Sodoma e Gomorra é sexo com anjo. Tem nada a ver de homossexualidade, é sexo com anjo. E isso inaugurou a era cristã. Aí a peça completa, porque ninguém compra o diabo completo, é a peça completa, que é persa. Só alterou a função, o cargo do funcionário. Porque na teologia cristã, você tem o diabo, que é um anjo, eu brinco dizendo que é um estagiário. Você tem Deus, que é o presidente da empresa, então o presidente poderia jogar fora o estagiário. Mas por que não joga? Porque ele foi criado justamente para explicar como que o mundo é mau se Deus é bom. Por isso, eu recomendaria ler o Evangelho segundo Jesus Cristo, do Saramago. A cena central do livro é Deus, Jesus e o diabo num barquinho no lago de Genezaré, e Deus vai informar a Jesus que ele vai ser crucificado, que Deus precisa que ele seja crucificado. Aí Jesus tenta sair de banda de todo lado, mas aí Deus, não, mas tem. Aí pergunta por quê? Não, é uma penega que eu tenho com o diabo, aí o diabo, não seja por isso. A gente pode fazer as pazes aqui, eu peço perdão, está tudo resolvido. Aí Deus fala, não, porque se não tiver o diabo, não tem Deus. Quer dizer, Saramago fazendo alta teologia. Aquilo é teologia, o resto é pregação. Isso é teologia, porque vai no cerne histórico. Não foi um bando de menininhos que inventou o diabo. Não foi um bando de fundamentalista fascista que inventou o diabo. Foram gestores de um sistema. Nós inventamos que Deus é bom. Tem que explicar por que a vida é ruim. Se não explicar, não encaixa a plataforma teológica na matriz. Mas aí qual o problema? Pegar o modelo persa, porque os fariseus são persas, então o modelo vai ser persa. Tem um artigo, 2 artigos da década de 30, aí sumiram com esse artigo. Né? Pegou a palavra fariseu, PRS, a palavra persa, PRS, é a mesma raiz, só mudar a vogal. Então, quem lê persa, lê fariseu. E disse que a explicação teológica de que os fariseus saem dos Hassidim, dos santos, está errada. Na verdade, os fariseus são o partido persa da diáspora, são judeus, com simbiose absoluta com o zoroastrismo, porque estavam na diáspora, e que vêm para Jerusalém e trazem as tradições persas. E aí, todas essas doutrinas, né? Ressurreição, diabo, anjo, como de 2 grupos diferentes, né? Os anjos bons com Deus, os anjos maus com o diabo. Juízo final, a condenação dos anjos maus no lago de fogo. Então, isso tudo é um pacote e o diabo é apenas um elemento. No mundo do dia a dia, você bota lá uma Bíblia aberta na mesa para o diabo não entrar. Então, você lida com uma ponta do sistema, mas o sistema é completo, porque está todo atrelado. O diabo é a principal explicação para tentar dar coerência a um sistema. O problema Olha é que a você... importância dessa figurinha aí. Sim. O problema é que você não pode pensar o sistema, porque o sistema não permite ser pensado. Porque se você diz, mas peraí, ele não é Deus? Não, o diabo não é Deus. Ele é um anjo? É. Então Deus está deixando um anjo me machucar? Então começam os pastores, os teólogos, terem que inventar, porque aí é a invenção da cabeça deles, explicação para isso. É mistério, Deus permite. Como assim Deus permite?
Meus filhos já estão com mais de 30 anos, mas digamos que eles fossem filhos pequenos. Aí eu estou vendo alguém fazer maldade. Vou permitir. Gente, ou seja, é gente que está tão enfiado no sistema que olha na cara de uma pessoa e fala uma asneira para a pessoa para defender o sistema. Porque não tem defesa. Não tem teologia mais mal feita no planeta, não tem, do que a teologia do diabo. O judaísmo pré-exílico, por isso que eu acabei de explicar, entende, Gontijo? O judaísmo pré-exílio era perfeito. Deus, os deuses. É porque igual a Grécia, né? Soberano. Sim. Soberano. Sim. Nem bons nem maus, né? E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!